Eu conheci o Paulinho no colégio Ildefonso Neares, foi o primeiro grafite que ele fez na rua. Quando ele começou a pintar, assim como todos nós, a gente pintava muito no caderno e tal, né? Começava a estudar no caderno. Ele sempre foi muito dedicado, sempre foi muito detalhista. Os desenhos, quando ele pegava, ele finalizava tudo bem certinho, com muito esmero o trabalho dele, assim, e ele desenhou muito, muito. Então, quando a gente não estava grafitando, a gente estava desenhando. Floripa, essa geração não tinha muita referência. Foi nós que criamos, vamos dizer assim, né? Ao longo desses anos. A busca era em cada um evoluir o seu próprio trabalho, sabe? E tá sempre se comunicando e pintando. Era uma coisa assim mais ingênua, sabe? A gente não tinha muito esse pensamento de eu vou trabalhar com isso, eu vou viver disso. Era mais pura diversão mesmo, sabe? Coisa de amigo, rolê de rua mesmo. E aí o primeiro grafite que eu vi dele, da minha parte, eu acho que foi um dos primeiros deles, assim, foi no Carianas. E eu me sentia muito isolado, porque no sul da ilha só quem pintava era eu. CSC, que é a minha sigla, ela tem muita história do meu bairro, né? Que é Cultura Skate Carianas, então comecei a pintar em 99. E aí em 2002 eu conheci o Paulinho. Quando eu comecei a pintar, eu sempre pintava no meu bairro, era difícil eu sair para outros bairros. Na época que em Floripa, pessoas tinham contato com grafite e grafiteiros, bem poucos. Então a cena de Floripa era bem isolada, tinha mais grafite e era espalhado. Nessa época, a cena do grafite em Florianópolis era bem prematura. Estava surgindo ali, eram poucos artistas que pintavam, era possível quase contar nos dedos, assim. Então, assim, eu acho que a importância dele ainda, no momento ali que ele estava atuando, ainda não tinha ganho uma relevância no sentido, assim, do trabalho ser conhecido nacionalmente, dele participar de grandes eventos, dele ser convidado para grandes exposições. Não se tinha muita oportunidade na cena para estar fazendo grandes eventos, conquistando grandes murais, coisas assim. Um trabalho com uma remuneração adequada era muito difícil. Eu acho que a importância dele veio principalmente depois. No começo, então, né, da construção da identidade do Noia, ele começou muito influenciado pelo hip hop norte-americano e o que aparecia pra gente como referência do que é o grafite. Quando alguém ia para São Paulo, trazia uma revista física que a gente podia ver o grafite, o que tinha era todo esse grafite que era meio estereotipado com a cultura norte-americana. Eu fiz um trabalho autoral, que era um CSC, e ele já começou com uma letra não Noia, e sim um hip hop, que acho que o primeiro grafite dele, ele já vem com essa proposta do hip hop mesmo, né? Eu lembro que teve um tempo que ele praticava bastante as letras no grafite, foi deixando as letras de lado, foi indo mais pro caminho, né, dos personagens, né, e das bestas, né, que ele criava. Então ele começou fazendo lettering. Tinha alguns artistas brasileiros que ele se inspirava também já nessa época, mas que começou mesmo, acho que foi em 2007, 2006, 2007, assim, que ele começou mesmo a ter essa identidade de criar uns bichos exclusivos dele, misturando, e foi mais ou menos nessa época, assim, que surgiu. Ele começou a criar seus personagens, suas criaturas, mostrando que o grafite não era somente as letras, né? Que era muito latente essa questão do grafite, letra hip hop. Então o trabalho do Noia, ele começou a desmistificar toda essa questão das pessoas naquela época acharem que o grafite é só grafite, letra, hip hop. A gente fazia bombs e tinha uns que se chamavam de blocks, que a gente pegava um muro inteiro e escrevia Sam e Noia, que eu assinava Sam. E como ficavam duas letras N's assim, a gente queria fechar o muro todo para ficar mais fácil, a gente começou a juntar os nomes e escrever Sam Noia. E assim surgiu o Sam Noia, pra gente fazer esses bombs ilegais com letra. Mas antes disso, ele foi uma referência como amigo. Conheci ele desde os 10 anos de idade, assim, a gente tem muita história junto, tem muita história, a gente fez muitas coisas e toda essa construção de amizade, assim, foi o que depois se tornou o Sam Noia e toda essa parceria. A gente
comprava junto material, as cores eram nossas, digamos assim. Quando a gente criava junto, a gente tinha uma gama de materiais onde a gente decidia equilibrar os desenhos com cores e com pesos. Normalmente a gente fazia uns movimentos, por exemplo, uma linha do infinito, e equilibrava os personagens dentro dessa linha imaginária de infinito e fazia isso como se fosse um equilíbrio. A gente tentava fazer o nosso trabalho como se fosse um equilíbrio. Ele fazendo uma parte mais fantasiosa, digamos assim, misturando animais como se fosse uma outra dimensão, e eu faço uma coisa mais terrena. Os meus são mais com... não misturo tanto. Quando eu desenho, sei lá, era um peixe, é um peixe. Em contrapartida, no mesmo desenho, ele já fazia um ser mais fantasmagórico, ou mais misturado mesmo. Ele pegava vários animais, misturava não só animais com plantas, como com outras coisas, e eu já tentava fazer uma coisa mais terrena. Então a gente tentava equilibrar dessa maneira. Eu ajudava ele a pintar partes do trabalho dele, ele ajudava a pintar partes do meu trabalho. Então a gente misturava nesse sentido também, uma textura, uma coisa. A gente mesclava em alguns trabalhos também o próprio traço, né? Existe uma conexão entre os trabalhos e ao mesmo tempo tem a sua individualidade. Então aí através desse primeiro contato que eu tive dele, a gente se tornou grandes amigos, assim, isso em 2002, a gente começou a pintar muito junto, né? Principalmente no bairro, a gente tinha essa proposta de tornar o Carianos uma galeria de arte a céu aberto, né? Então ele foi muito ativo no meu bairro, a gente fizemos muita produção junto e por diversão também, né? E ali a gente se tornamos grandes amigos, eu frequentava muito a casa dele, ele frequentava a minha. Eu, como vim do skate, né? Comecei a andar de skate em 96 e ele também começou a andar de skate através do meu incentivo, né? E como eu sempre falei, skate e grafite sempre andam juntos. E a gente era muito ativo, a gente estava todo final de semana pintando junto, né? A gente tem esse respeito na cultura de Floripa por ser pessoas amantes da cultura e estar sempre pintando também, né? Então a gente não ficava uma semana sem pintar, a gente era meio fominha assim mesmo, né? Tinha dia que a gente saía só para fazer tag nos pontos de ônibus, né? Ele era muito de fazer uns tag também, né? O Noé para mim foi um cara completo, assim, né? Ele começou na F-Crio, que depois eu tive a honra de ser chamado por ele a fazer parte da Crio, né? Que era a Art Fit Crio, uma Crio que tinha aproximadamente 9 integrantes, se eu não me engano. E aí, como eu sempre fui um cara que corri sempre sozinho na cultura, através do CSC, que não era uma CRIO, e sim a minha sigla. E aí, ser chamado por uma CRIO tão importante aí na ilha, né? Que já tinha outras CRIO, que era a CI, né? Do Riso, do Veja, a 3C na época, que era a Correria Constante CRIO. E a gente admirava essas CRIO, né? Pela técnica que o pessoal tinha, essa pegada de vir com produção, né, com grafite mais elaborados, e nós sempre andando ali na minha caminhada, eu sempre com o meu estilo, né, mas a partir do momento que eu entrei na F-Crio, eu acho que eu me senti mais importante, assim, né, na cena, né, pô, e o Noé foi o que me chamou, assim, e a partir do momento que eu entrei na F, o meu trampo também foi evoluindo também, mas nunca deixamos de ter essa parte do original, de se divertir, né, não ter uma cobrança, assim, no nosso trabalho, e sim se divertir, né? Sair para pintar e aí cada dia era um estilo diferente, né? Às vezes a gente saía para fazer rolê de vandal mesmo, né? Com pouca tinta, mais no acrílico ali, né? E às vezes a gente saía também mais para colar os lambe, que ele gostava também. Foi um dos primeiros caras que eu vi colando lambe-lambe na cidade. A gente sempre teve uma amizade forte, porque na época, 2004, 2005, tinha a loja de grafite que a gente tinha aqui no centro, né? E aí reunia a maioria dos grafiteiros, né? Que passava para trocar uma informação, trocar ideia, marcar rolê. Então foi um momento assim que foi um boom da cena grafite em Floripa, meados de 2005. E aí dali a gente tinha as nossas crews, né? Cada um tinha sua galera do seu bairro, que tinha mais afinidade, pintava sempre junto. E aí eu lembro que a crew deles era AF, o nome. E daí era ele, o Mumu, o Gibe, o Rodrigo,
o Pinguço e o Sam. E aí a gente se reunia para fazer alguns painéis, pintar alguma coisa na rua. Eu acho que o aspecto mais interessante assim do trabalho dele para mim enquanto artista é a forma como ele ocupava os espaços, né? A escolha dos espaços. Ele tinha essa questão, né, é quase que como uma série assim da invasão bestial, que eram essas bestas que ele criava e colocava em espaços já de ruína da cidade, que tinham alguma interferência também da natureza, e isso é uma coisa com a qual eu me identifico bastante. Então, a gente tinha essa pegada de se tornar o Carianos um bairro conhecido em Florianópolis por ter várias galerias, né? Então a gente focou muito nisso, principalmente embaixo do Campo do Avaí. Eu acho que o Campo do Avaí foi o campo mais pintado do Brasil até hoje. E ali foi uma escola para nós. O Campo do Avaí ele não era fechado como ele é hoje, né? Ele tinha as aberturas que possibilitavam nós de ficar embaixo dele, então ele era coberto. Então a gente conseguiu zerar o Campo do Avaí inteiro praticamente. Foi um marco, né? Ser um campo até ser conhecido no Brasil inteiro por ser um campo todo grafitado. Então ali foi a segunda casa ali, a gente não saía do Campo do Avaí para pintar, então a gente focou muito no Carianas. Depois a gente viu que o nosso trampo teria que rodar mais pela ilha, né? Daí começamos a andar muito de bicicleta. Eu comprei uma barra forte, ele tinha uma bikezinha também, aí começamos a sair para pintar de bicicleta no Campeche, na Costeira, né? Que aí a gente conheceu o Sam logo em seguida, né? Aí o Sam morava na Costeira. Então a gente começou a produzir em outros lugares, no José Mendes, na Prainha, né? Aí no Continente a gente como a galera começou a ver a gente bastante nativa, a galera também começou a chamar nós para pintar em outros picos, Mosquito, né? Na época da 3C chamava nós para pintar no Continente e aí a gente começou a espalhar o nosso trampo. Essas criaturas que ele desenvolvia, eu sinto assim que era um pouco dele colocar os seus demônios internos para fora, sabe? Uma maneira assim dele colocar para fora os sentimentos dele, de se expressar. Sinto que tem uma influência muito grande da própria história cultural de Floripa, né? Franklin Cascais, né? E toda essa atmosfera da Ilha da Magia. Em uma folha arrancada de uma agenda, datada de 3 de janeiro de 2013, Paulo Noia, mais conhecido apenas como Noia, faz uma lista que intitula Genealogia Surrealista, tendo como primeiro item o nome de Bosch, seguido por Giuseppe Arcimboldo, William Blake, James Ensor e tantos outros artistas que serviram de referência para a criação do que Noia chamou de invasão bestial. Essa foi sua mais importante série, composta por desenhos, pinturas e grafite, na qual surgiu um complexo de seres disparatados e híbridos, denominados por Noia como bestas, monstros, criaturas, aberrações e mutantes, e que invadiram as paredes, muros, tapumes, ruínas e fachadas de Florianópolis e região entre os anos de 2006 e 2014. Ele tinha essa série, né, de pinturas que ele chamava de invasão bestial, no qual ele criava essas bestas, né, tinham bastante influências desde a psicodelia, de próprios elementos da natureza ou aspectos de alguns animais mesmo, como chifres, pelos, enfim, que ele misturava e criava esses híbridos, assim, né, que eram criaturas mesmo, até um pouco assustadoras e tal, e os lugares que ele escolhia para aplicar essas pinturas, de criar essa relação entre a ruína da cidade e a interferência da natureza, né, essa retomada mesmo. Então a gente encontrava bastante pinturas dele em lugares que as pessoas não estavam acostumadas a frequentar, né? Desde fossas de canais de escoamento de água pluvial, até ruínas mesmo, né? Prédios abandonados. Isso eu me identifico bastante, assim, eu gosto desse tipo de ambiente também, porque ele cria uma atmosfera para o trabalho, e com o trabalho dele tinha uma relação muito interessante, assim mesmo. Pareciam criaturas que estavam surgindo ali desses espaços esquecidos mesmo, né? O próprio nome, como ele coloca no álbum dele, é Invasão Bestial, né? Então ele nomeia essas obras, os grafites dele, como uma invasão bestial. Um termo que é muito usado quando a gente recorre à obra do Franklin Cascais, muito usado, né, no próprio trabalho do Franklin Cascais. E aí cada foto que ele publicava, que o Paulo Noia publicava no Facebook,
de um trabalho dele, de um grafite dele, ele dava um nome, por exemplo, criatura bruxólica, monstro açoriano raivoso, tudo elementos que o Franklin Cascais se utilizava muito, né, nessa busca por preservar essa cultura açoriana, essa cultura aqui do litoral catarinense que ele tinha, né, essa preocupação em fazer essa preservação da cultura, né. Em relação a traço artístico, mesmo que a pessoa tenha pouco conhecimento, ela consegue bater o olho nas duas, né, nas duas obras, nos dois artistas, e facilmente relacionar, né, porque tem muita semelhança artística, mas eu digo que para além do traço artístico, além da técnica artística, as obras dos dois artistas se assemelham também, principalmente na nomenclatura, na forma como o Neue nomeava as obras dele, muito relacionada a elementos, né, a palavras, a termos que o próprio Franklin Cascais se utilizava para nomear as obras dele. Os termos bruxólico, criatura bruxólica. Indo mais a fundo no próprio estudo da obra do Franklin Cascais, eu comecei a relacionar mais a obra dos dois artistas no sentido simbólico, né, da intencionalidade e do que essas criaturas bruxólicas representavam para a sociedade, representavam para esse espaço urbano de Florianópolis. Então a gente tem um distanciamento temporal grande, relativamente grande, entre a obra desses dois artistas, né? Eu estou falando aqui de um período da década de 50 e 60, né, do século passado, então 1950 e 1960. Paulo Neue ressurge com essas criaturas bruxólicas assolando a cidade de Florianópolis em 2010 em diante, né, principalmente ali 2014, que foi onde eu consegui me aprofundar mais na pesquisa dele. E essas criaturas retornam a surgir, né, dos lugares mais inusitados da cidade, com, por exemplo, técnicas diferentes como o uso do spray, com esses elementos também tecnológicos, metade monstros, metade máquinas, mas que continuam a nos mostrar o quanto essa cidade ainda está ameaçada por essas, né, criaturas bruxólicas, por toda a modernidade, né, por avanço da modernidade e tudo mais. Então, a obra desses dois artistas também se assemelha nesse imaginário, né, no sentido de mostrar que continua, a cidade está embruxada ainda, né, ela continua assombrada por esse imaginário. A gente fazia o que chamava de produbomb. A gente pegava um trabalho que faria numa produção com várias pessoas, com um detalhamento, e fazia bombes com esse detalhamento. E a gente escolhia muros podres, coisas abandonadas e tudo para unir isso, e a gente podia ali pintar tranquilo, sem ninguém incomodar a gente, e fazer com todos os detalhes, com todas as coisas, e isso era uma coisa que ele gostava de fazer bastante. A gente gostava muito de fazer. Analisar a própria essência da arte e do grafite, de subversão e tudo mais nesse sentido, de justamente colocar, sabe, não em xeque, mas de contestar, sabe, a sociedade como um todo e o que se impõe como certo, como o correto, mas quando ele remonta a esses elementos, né, quando ele bebe um pouco da fonte do Franklin Cascais, parece que isso toma uma proporção, um peso muito maior nesse sentido de contrapor, né, o que está se colocando e ao mesmo tempo nos mostrar, nos apontar todo esse misticismo, essa coisa de monstros, de um imaginário que nos assombra ainda hoje, né, o que tem por trás, o que são esses monstros. Então eu acho que o simbólico na obra do Neue é muito disso. Essa última fase do Neue, onde ele estava mais fazendo uma coisa mais tecnológica, a gente não estava pintando tanto junto. Ele gostava de pintar mais sozinho, nessa última fase tecnológica. E como metal, onde ele fazia essa mistura animal-mecânica, né? E eu acho que isso tem mais a ver com essa relação com punk rock, com uma coisa meio de contravenção, mas eu acho que ele queria, a partir da mistura metal, trazer algo mais agressivo para o trabalho dele, como uma armadura, como um casco, do que com uma relação tecnológica em si. Para mim, ele quis trazer uma energia de agressividade no trabalho dele. Tanto que ele escolheu uns locais que eram mais abandonados, umas coisas que você ficaria meio receoso de estar ali. Ele queria mesmo passar essa atmosfera de... não sei se é medo, não sei. O aspecto emocional, social, vivendo naquele momento da vida,
contribuiu tanto com o trabalho dele, a ação dele nas ruas e também com o legado, né? O legado que ele deixou de ser uma arte para a época muito à frente do tempo. Era um trabalho muito bem feito, com técnicas avançadas para a época, então surpreendia todos, né? Todo mundo ficava assim bem chocado com o estilo, com a qualidade e com a ousadia dele também de pintar em vários lugares pela cidade e fazer grafite mesmo, ter a atitude de grafite. Eu acho que eu consigo ver uma importância dele na cena artística local, daqui de Florianópolis. Eu acho que não tem como se for de alguma maneira contar a história da arte urbana em Floripa, não tem como não citar o Paulo Noia como um dos premissores do grafite daqui. E também consigo relacionar também como a arte que permeia Florianópolis culturalmente, como, por exemplo, foi o Franklin Cascais, que foi um dos artistas responsáveis por resguardar essa cultura que já é muito antiga, né? Eu consigo ver ele como uma contemporaneidade dessa energia artística bruxólica que tem aqui na ilha. Eu vejo ele como mais um artista que deve ser lembrado não só na cena urbana e do grafite, mas como um artista importante da ilha para contar a história da cultura da ilha. Ao analisarmos o conjunto de sua obra, temos a sensação de que estamos lidando continuamente com bestas mutantes, que num segundo, com um piscar de olhos ou uma ligeira inclinação da cabeça, sua aparência já se terá transformado. Estas espécies solitárias, que não podem ser divididas em natureza ou gênero, transformam o ordinário em extraordinário. Se no passado o fundamento era que ser humano poderia ver sua própria humanidade refletida nos hábitos dos animais, e a partir de então extrair dela uma moral, aqui Noia dá a ver o limite abissal do humano. Comecei com antiquário. E depois eu montei uma galeria de arte urbana, que o foco era grafite. O que eu procurava lá na galeria era tentar direcionar eles para não aniquilar a transgressão, continuar pintando. Trazer para a tela também. Eu comprava um número de telas e comprava mesmo. Então eles tinham dinheiro, eu não precisava esperar vender a coisa em consignação. E apareceu o Noia um dia, o Noia e o Sam. E aí eles mostraram uns trabalhos deles em papel, uma coisa assim. Eu fiquei com 2 quadros e depois, posteriormente, eu tinha vendido 3 para uma pessoa e eu comprei de volta. Então eu tenho 5 quadros dele. Eu já tinha visto alguma coisa dele na cidade, sim. Eu já tinha visto grafite, acho que ali perto do Mercado Público, ali naquela região, no Centrão. O primeiro contato de conhecer ele pessoalmente foi na galeria. Eu lembro disso, assim, com ele eu tive uma relação mais breve. As poucas que tiveram foram legais, umas conversas bacanas e teve uma troca, mas não foi intensa, assim. Acho que é um artista que realmente foi muito jovem. Ele tinha muito para dar, para evoluir. A obra dele era muito legal, assim, uma coisa diferente. Eu adoro os quadros dele, tem destaque para mim. Me surpreendeu totalmente quando eu vi aquilo em acrílico, porque o que tinha lá era grafite. Ele fez com lápis o desenho. Ele tinha uma sensibilidade bem legal na luz, na sombra, na coisa e tal. Já passava bem a imagem dos insetos fantásticos, mas quando ele trouxe os quadros, se você olhar como ele conseguiu fazer com o acrílico, nossa, fiquei muito mais assim, surpreso com a transformação que ele conseguiu. Eu não esperava que ficasse tão legal. Mas enfim, essa coisa da cena está inserido, de repente, a transgressão, o artista plástico é careta, né? E o grafiteiro é outra pegada, né? Transgressor. Você não quer se rotular, né? Mas muitos deles, a transição para a tela é surpreendente o que eles fazem. Então, como a nossa mentalidade na época e a nossa visão, ela estava sendo lapidada, a gente levava muito ao pé da letra a questão do grafite, é rua,
ponto. Foi para uma galeria, não é mais grafite, é artes plásticas, embora tenha um pouco da identidade do artista, foi para uma galeria, aquilo não é grafite, sabe? Então, sempre foi muito cru esse pensamento. A gente não pode mais se limitar tanto, né? O nosso pensamento era muito estrito, não conseguia assimilar essas duas coisas andando lado a lado, sabe? E acredito que pro Noia era muito mais, porque foi um momento assim que também ele se distanciou do pessoal que pintava para construir a história dele, né? E isso também envolve, né, sentimentos, iniciativa, atitude, e aí isso é muito particular de cada um, né? É um particular muito dele, assim, tá ligado? Muita coisa saía de dentro dele mesmo, entendeu? Ele pegou uma época que o grafite ainda estava nessa... É igual o skate, hoje é mundial, Olimpíada, mas na época a gente apanhava da polícia, fazia os caixotes de madeira. Era resistência na parada e fazia mais pelo amor. Aí teve essa mudança e eu acho que também essa mudança ela ajudou a dar uma frustração nele, né? Essa mudança de querer almejar algo maior, né? E aí essa mudança dele de começar a buscar, levar a arte dele para as telas, essa pegada aí eu já fiquei um pouco para trás, né? Eu levo muitas coisas boas, que eu peguei só coisas boas dele, o sorrisão dele. Ele era muito confuso em relação, ao mesmo tempo que ele queria ser reconhecido como artista, aquilo ia contra o que era a essência para ele. A essência dele era o grafite não podia ser vendido. Quando ele tentava fazer isso e vender o grafite, no fundo não era o que ele almejava como vida. Ele queria viver de uma maneira que ele não precisasse vender o trabalho, mas ao mesmo tempo, para isso ele teria que fazer outras coisas que não era o que ele amava. Então ele tinha essa dualidade na vida dele que deixava ele muito confuso em relação aos próprios caminhos, eu acredito. Ele sempre trabalhou com coisas que não tinham nada a ver com arte. E a decepção, quando ele tentou, realmente ele tentou com as telas e tudo, e ele se dedicou, as telas dele, ele se dedicava muito. São lindos, os trabalhos dele são horas e horas e horas, dias e dias de trabalho, e ele acabou, acho que, se decepcionando, vendo que ele não ia conseguir viver daquilo. Ele já não considerava grafite, ele chamava de outra coisa, não era grafite. Se está numa galeria, se está numa tela, não é grafite, é uma arte inspirada numa estética de grafite, porque o grafite é o ilegal, o grafite é o que está na rua, o grafite é o bombe, o grafite é a falta de autorização. A gente saiu pela BR buscando um lugar para pintar e aí a gente encontrou um posto de gasolina, parecia estar abandonado, desativado. Aí estacionei o carro, a gente começou a pegar as tintas, né? Mas tudo muito rápido. E aí nesse momento que a gente estava pegando material, chegou o segurança. E aí enquadrou a gente: o que vocês estão fazendo aqui e tal, não sei o que, calma. O que vocês vão fazer aqui? Não, a gente veio aqui só para pintar essa parede. Ah, vocês vão fazer um grafite? Isso. Ah, não, pode fazer. Pensei que vocês estavam aqui para roubar alguma coisa. Pô, daí foi uma vitória, assim, né? Porque tá no escuro, de noite, assim, é o rolê, né? Faz parte. Foi uma lembrança muito marcante, assim, que eu tenho dele. As figuras, né, sempre nesse meio que de perfil, assim, como se elas estivessem mesmo habitando aquele lugar e caminhando por aquele espaço. E essa relação, né, com o grafite mesmo, da ocupação do espaço, de ressignificar, né, de se utilizar ali de técnicas e de aplicação da tinta num suporte que ele supostamente não é preparado para isso, mas que ele fazia com maestria, assim, né, tanto no nível de detalhamento, nas técnicas assim mesmo de aplicação da tinta, com os degradês, sempre muito suave, muito esmero, assim, utilização também bastante do stencil, ele fazia para criar texturas, né, desde de texturas que simulassem ali a pele de uma onça, ao espinhos muito finos, né, muito pontiagudos, assim, algo que nessa época para a gente era bastante inovador, porque ele fazia isso no que a gente chama de bombe. O bombe é a atitude, vamos dizer, ilegal do grafite, que é você ir espontaneamente até um espaço que você escolheu ali previamente, às vezes não tanto, mas de uma forma bem espontânea você colocar a sua obra ali sem uma autorização prévia, né? Vamos dizer assim, a participação de terceiros, né, nesse processo.
Então ele fazia isso sem uma autorização, mas levava bastante tempo ali pintando, então ele meio que era bastante transgressor para nós. Isso era uma coisa que eu me admirava com isso, assim, como é que ele pegou aquele espaço e ficou tanto tempo ali pintando e não teve um problema. Então chamava atenção isso, sabe, de num bombe ele fazer um trabalho artístico totalmente trabalhado que se assemelhava muito mais ao que a gente chama de produção, né, no grafite, que é quando é um trabalho super complexo e que geralmente ele requer uma autorização, né, antes para que seja feito com tranquilidade. E ele, pelo contrário, ele ia lá sem uma autorização e fazia com muita dedicação, com muito esmero mesmo. Então eu acho que essa foi a principal importância dele, assim, ele mostrar um diferencial, né? Sair dessa estética das letras, da produção de grafite como ela supostamente devia ser, das coisas muito combinadas, muito articuladas, que era comum a gente fazer as letras com os personagens, com um tema específico escolhido entre todos, e aí o personagem jogando com as letras e tudo mais. Ele tinha até uma certa dificuldade em ceder quando a gente ia fazer uma produção de grafite, como eu estava falando, né, que é esse grafite mais elaborado, tudo mais. Ele tinha certa dificuldade de ceder em se adaptar, no sentido assim, ele queria defender a estética dele, né, o que era o trabalho dele e tudo mais. Ele conseguia se adaptar na paleta de cores ali e tudo mais, mas certas coisas que a gente propunha ele era bastante relutante, assim. Ele tinha personalidade forte, defendia mesmo o trabalho dele. Eu particularmente sempre gostei de ser um pouco mais flexível, de tentar complementar o que estava sendo feito, trazer um pouco de elementos, até como desafio pessoal mesmo, né, tentar trazer coisas diferentes do que eu estava acostumado a fazer. Ele já tinha um pouco mais de rigidez quanto a isso e eu aprendi a admirar isso, na verdade, porque faz uma diferença você ser extremamente fiel ao que você está propondo no seu trabalho, sabe? E isso depois, assim, conforme eu fui amadurecendo e entendendo, eu passei a trazer também para o meu trabalho, assim. Então, eu acho que essa era a grande importância dele, a fidelidade que ele tinha em relação ao trabalho dele. E ele fazia isso de uma forma bastante intencional. Eram monstros que ele pintava na rua. Então, muitas vezes ele estava pintando com a gente e as pessoas, uma mãe com uma criança, nossa, mas que bicho feio, que era comum esses comentários, sabe? Então, falando assim na questão de mercado, como a cena era ainda muito prematura ali, estava começando, realmente a gente não tinha muitas oportunidades de inserção nesse mercado, nem convites para a galeria, nem muitas possibilidades de trabalho remunerado, ainda mais quando se transportava essa questão assim da escolha do artista que vai fazer determinado trabalho. As pessoas dificilmente se identificavam com o estilo dele por causa da estética mesmo, né? Ele realmente, assim, do que eu tenho de conhecimento, teve diversas experiências bastante frustrantes nesse sentido, porque as poucas pessoas que acreditaram no trabalho dele talvez não souberam valorizar da forma adequada, né? Entender como a importância daquela estética, sabe? Para mim, assim, rompeu bastante essa barreira, assim, que foi uma pintura na fachada de uma padaria que é bastante conhecida aqui na cidade e tudo mais, e num ponto, né, ela está localizada ali num bairro nobre, por assim dizer, né? E aí ele faz esse trabalho, chama muito atenção, na verdade, mas foi frustrante para ele da questão do tempo que ele levou em relação ao quanto ele foi remunerado. Isso foi uma coisa que ele compartilhou pessoalmente comigo numa conversa que a gente teve ali. A gente estudou junto na Faculdade de Comunicação Social, e ali nessa conversa de corredor, ele estava falando assim sobre grafite, como é que estava sendo, como é que estava o trabalho, e ele compartilhou comigo que estava fazendo aquele trabalho, que estava sendo bem difícil, bem custoso para ele, que ele não estava sendo devidamente remunerado. E isso é muito frustrante para qualquer artista, né? Você tá ali numa luta de poder viver do seu trabalho, apostando tudo, né? Ele colocava muita dedicação no trabalho dele, ele queria deixar tudo muito perfeito, né? Ele entregava o máximo dele, né? Então eu creio que essa
foi assim um marco assim de certa forma negativo na carreira dele, porque ele tinha muita expectativa em relação a isso e não teve o retorno que ele esperava, sabe? Mas esse acho que foi assim o mais importante, assim, o mais que teve mais destaque, assim. Só que esse destaque ele não veio acompanhado daquilo que ele esperava, que era um reconhecimento mesmo enquanto artista, enquanto receber encomendas de pinturas em tela, que era uma coisa que ele estava começando a fazer também, de estar participando de exposições. Isso frustra, né, qualquer artista. A gente coloca muita expectativa, né, no nosso trabalho, a gente acredita muito no que faz. E quando não é correspondido, isso, né, de alguma forma nos afeta, né? A gente se preocupava muito em espalhar o nosso trabalho pela cidade. E eu acredito que tudo culminou nessa etapa da carreira dele, de deixar um pouco a rua de lado e começar a produzir mais, caminhar em outras vertentes e possibilidades com o trabalho dele. Eu acho que isso é natural. Acredito que foi uma etapa ali da caminhada dele que ele se preocupou mais na produção estúdio mesmo, né, para traçar novos objetivos, novos horizontes. Uma pessoa amigável, uma pessoa legal, sempre sorridente. Para nós, assim, que tivemos vários momentos assim, né, a gente não lembra só das pinturas, né, lembra muito mais assim da questão da amizade mesmo. Ele era um artista à frente do tempo, muito evoluído o trabalho dele. E eu lembro que ele estava começando a direcionar o trabalho dele para São Paulo, estava começando a levar as telas dele para lá, então o trabalho dele estava em ascensão, né? A história é uma só, a história, ela, que está feito, está feito. Quando foi 2012, mais ou menos, que ele começou a se afastar, e foi uns 2 anos, assim, que ele meio que se isolou e criava sozinho. Foi muito triste, assim, porque eu lembro de ir na casa dele, saber que ele estava lá, mas ele não respondia. Então ele realmente se isolou assim e preferiu ficar sozinho nessa última fase. Acabou levando o que aconteceu, né, dele tirar a própria vida, e isso foi um marco assim chocou todo mundo. A gente não imaginava que ia poder passar uma coisa dessa, né? Mas eu não sei, eu acho que é uma mescla de decepção com depressão, isolamento. Não sei qual foi o ponto principal, mas acho que foi mais essa decepção mesmo em relação ao mercado artístico e a viver da arte, assim, que é uma coisa difícil. Ao longo dos anos, ele foi se tornando uma pessoa mais introspectiva. A gente começou se relacionando bastante, pintando bastante, a galera se reunindo, e ele foi se separando um pouco da galera, né? Foi pintando assim, atuando mais sozinho. Aí ficou o projeto dele com o Sam, que era o Sam Noia. Então ele foi se retirando assim, né, não da cena, mas dessa questão assim da comunidade artística mesmo, né, das pessoas que pintavam. A gente nunca teve uma briga, né? E sim, a partir do momento que ele teve esse processo de mudança no trampo dele, eu vi que foi um processo de mudança de postura dele também, de se fechar e se afastar. Eu acho que a mudança de pensar dele também, né? Dessa pegada dele se isolar, assim, né? Começar a fazer o trabalho dele de uma maneira mais agressiva, no sentido... Eu acho que o Animais Mutantes, ele tem um lado mais escuro, né? Eu vejo, mas não de tristeza, mas assim, mais... Ele mudou completamente o jeito dele de falar comigo, nessa parte de se afastar, né? E mudou o estilo dele, e no mesmo tempo que ele parou de falar comigo, o trampo dele mudou. Então, eu acho que vem muito do sentimento dele, tá ligado? Tem um pouco ali da dor dele ali, né? Da agressividade, assim, eu vejo isso um pouco, entendeu? Aí foi a partir do momento que a gente não teve mais contato, assim. No momento que ele largou a letra, ele veio com uma pegada autoral, mas também eu vejo um pouco de dor ali também. Um grito dele ali de frustração, de socorro também ao mesmo tempo. Ele não estava bem, né? E o trampo dele veio junto, tá ligado? Eu acho que a mudança também foi um pouco disso, entendeu?
Muitos trabalhos do Noia foram apagados em um intervalo ali de 3, 4 anos, onde a prefeitura começou a fazer algumas obras de melhoria na cidade, de estar pintando de cinza viadutos, de estar demolindo ruínas, de estar, né, de certa forma, higienizando a cidade, né, e sem uma consulta aos artistas que têm obras nesses espaços, sem levar isso em consideração, né? Quase como um resgate mesmo, eu não gosto muito dessa palavra, mas trazer de volta a luz desse público novo que se formou, que está hoje de olho na arte urbana de Florianópolis e que provavelmente naquela época não observava o trabalho dele, não conhece a relevância dele para a cena. É uma forma de trazer esse entendimento, sabe? De que antes de tudo isso que está acontecendo agora, que é super legal, já tinha uma cena muito legal antes, muita gente muito boa fazendo, sabe? As pessoas olharem para essa construção, olharem para esse tempo. Porque hoje a gente sai perguntando na rua, o que você acha de arte urbana? As pessoas já logo relacionam, aqueles prédios pintados lá no centro, isso quando na verdade é uma construção de mais de 20 anos. Não se tinha essa atenção sobre isso, né? E hoje a gente tem, então é importante fazer esse resgate mesmo histórico, mostrar quem eram as pessoas que estavam aqui, contar a história mesmo da cidade. E acho que ele é um ponto de partida muito interessante para isso, sabe? Porque ele é um artista que já não está mais entre nós, os trabalhos dele estão sumindo na rua todo dia, né? O grafite ele é naturalmente, essencialmente efêmero, né? Acho que nenhum artista faz com a pretensão de durar para sempre, porque é uma ilusão que vai durar para sempre, né? Acredito que ele também não fazia com essa intenção, mas que hoje a gente tem muito pouco trabalho dele na rua, muito pouca coisa preservada, e durante esses últimos anos sumiu muita coisa, e muito rápido. Então é uma preocupação que me gerou assim de que as futuras gerações sequer conheçam ele, né? Então acho que essa importância que tem. É uma caixa de Pandora, quanto mais tu vai, mais coisas vão surgindo, e tem essa coisa que a gente precisa estar muito centrado para conseguir diferenciar e não se deixar também embruxar e se levar por esse caminho. A nossa infância ativa mesmo de tinta, nós pintamos 10 anos praticamente toda semana. Eu só parei de pintar com ele quando eu caí no hospital, fiquei um mês internado. Quando eu voltei a pintar, voltei a pintar de cadeira de roda. E ele era um cara que me levava de cadeira de roda para pintar, mano. Ele era realmente muito apaixonado pelo que fazia, o grafite era a vida dele. Quando entrou pro grafite, ele se apaixonou de uma maneira muito intensa e eu acho que isso é muito lindo. Ele foi muito autêntico assim nessa paixão dele por toda a vida. Ele sempre tentou relacionar o trabalho dele, tinha essas relações conflituosas. Assim, desde a adolescência ele sempre foi muito do punk rock, de uma cena mais alternativa. Ele já tinha uma revolta em si com a sociedade. Eu acho que o grafite, por ser assim uma arte de contravenção e meio com essa energia de revolta, se encaixou muito bem com o que ele já era como pessoa. Eu acho que foi um casamento muito interessante que acabou evoluindo para o que virou esse artista com essa importância. Não sei em que altura surgiu a palavra noia, mas era sempre na noia de estar criando, na noia de estar produzindo, na noia de pintar, na noia de estar em ação, né? Surgiu na adolescência e vem mais em relação ao tédio. Noia era no sentido de, que noia, a gente não tem nada para fazer. A origem original é algo tedioso, então, mas ele sempre estava em movimento para quebrar isso. Acho que ele via como a vida dele, sabe?